Fizemos aqui uma lista de assassinos famosos. Alguns podem ser considerados assassinos em série, outros não se encaixam no perfil, mas não deixam-se ser menos assustadores. Chico Picadinho. O estudante de direito, Francisco Costa Rocha, tem 2 mortes confirmadas em seu nome. Foram 2 mulheres, em 1966 e 1976. Ele estrangulou Margarete Suida, uma bailarina austríaca, até a morte. Para esconder seu crime, Chico cortou o corpo da mulher em pedaços menores. Mas acabou confessando e foi preso. No julgamento descreveu o assassinato em detalhes e disse que a bailarina era muito parecida com sua mãe. 8 anos depois, foi colocado em liberdade condicional por bom comportamento e voltou a matar uma mulher nas mesmas condições 2 anos depois. Desta vez, foi condenado por mais de 20 anos. Apesar de ter cumprido a pena, não foi solto por ser considerado perigoso e cumpre pena na casa de custódia de Taubaté. Jack, o Estripador. O primeiro assassino em série a ganhar fama nunca foi descoberto. Suas prováveis 13 vítimas eram prostitutas pobres da periferia de Londres, mortas brutalmente entre 1888 e 1891. A mídia da época divulgou muito seus atos violentos, até que a polícia e população local começou a suspeitar de que se tratava de um assassino para todos os crimes que vinham acontecendo. Suspeitou-se que era uma pessoa com conhecimentos de anatomia porque, em alguns casos, as vísceras foram retiradas. A agência de notícias chegou a receber uma carta assinada por Jack the Ripper, confessando a autoria dos assassinatos. Até hoje, Jack inspira histórias, estudos, filmes e teorias. Charles Manson. Este merece ser lembrado por ter se tornado uma espécie de ícone cult. Ele criou uma seita chamada Família e coordenou várias mortes em seu nome. Entre elas, a da atriz Sharon Tate, mulher do diretor Roman Polanski no final da década de 1960 na Califórnia. Denunciado por uma de suas seguidoras, Manson foi julgado, declarou ódio à humanidade e planejava assassinar brancos ricos para incriminar negros e provocar uma guerra. Citava Beatles e foi condenado à prisão perpétua. Coordena um grupo ambiental pela cadeia. Bandido da Luz Vermelha. Acácio Pereira da Costa foi provavelmente o criminoso mais conhecido do Brasil. O bandido da Luz Vermelha não se encaixa na descrição típica de serial killer. Foi condenado por 4 assassinatos, 7 tentativas e 77 assaltos e ainda há suspeitas de que tenha cometido estupro de algumas vítimas. Ele cobria o rosto com um lenço e invadia casas para roubar. Preso em 1977, foi libertado em 1997. Ganhou relativa fama, anda pelas ruas com roupa vermelha e, quando as pessoas lhe pediam autógrafo, escrevia apenas autógrafo. Foi assassinado em 1998. Aileen Wuornos. A assassina que inspirou o filme Monster, Desejo Assassino, nasceu em 1957 nos Estados Unidos, teve uma infância difícil e sofreu abusos. Engravidou do próprio irmão, deu o filho para adoção e passou a cometer assaltos para sobreviver. Passou 4 anos vivendo com uma mulher e seu primeiro assassinato foi cometido contra um homem que a estuprou. Depois, passou a carregar sempre uma arma na bolsa para vingar-se dos homens com os quais se envolvia. Confessou 7 mortes e foi executado em 2002. Alexander Pichuk. Nascido em 1974, o russo começou sua onda de mortes aos 18 anos ao empurrar um colega de escola pela janela. A polícia demorou 14 anos para desvendar seus 63 crimes. Quando ela finalmente invadiu seu apartamento, encontrou um tabuleiro de xadrez onde havia um número para cada vítima. Seu plano era assassinar 64 pessoas. A maioria de suas vítimas eram homens, idosos e homossexuais. Quando foi descoberto, não ofereceu resistência e disse que a polícia não encontrou todos os corpos de suas vítimas por incompetência. Seu desejo era ser o maior assassino russo. Maníaco do Parque. Francisco de Assis Pereira estuprou, torturou e assassinou ao menos 8 mulheres e atacou outras 9 em 1998 no Parque do Estado em São Paulo. Existem especulações sobre o maníaco ter sofrido diversos tipos de abusos durante a infância e sentir dor durante o sexo. Francisco atrai as mulheres com elogios e promessas falsas sobre um trabalho de modelo, conseguia fazer com que elas fossem para o meio do parque na garupa de sua moto. Condenado e preso,
O local onde cumpre pena não é revelado pela polícia e até pode ter sido casado com uma das mulheres que lhe enviavam cartas de amor na prisão. Assassino do Zodíaco. Considerado um crime perfeito até agora, seu autor nunca foi descoberto. Ao menos 5 vítimas são atribuídas ao Zodíaco. Os crimes ocorreram no final da década de 1960 na Califórnia. O suposto autor nomeou-se Zodíaco por meio de cartas criptografadas que enviava à polícia. Algumas nunca foram decifradas. O caso foi reaberto em 2007 e inspirou o filme Zodíaco, de David Fincher. Henry Lee Lucas. Acusado de mais de 200 assassinatos, o norte-americano Henry Lee teria cometido a maioria dos crimes entre 1975 e 1983. Vítima de maus tratos e abusos pela mãe, foi obrigado por ela a se vestir de menina e perdeu um olho por falta de cuidados médicos. Sua primeira morte aconteceu aos 15 anos. Foi preso e, depois de solto, assassinou a mãe. Na década de 1970, Henry Lee envolveu-se com Otis Toole, que passou a ser seu parceiro de crimes. Depois envolveu-se com a sobrinha de Otis de 12 anos, sua última vítima. Praticante também de necrofilia, confessou cerca de 300 assassinatos e depois desmentiu alguns. A história verdadeira é desconhecida, já que vários crimes sem resolução pelos Estados Unidos foram atribuídos a ele. Pedro Alonso Lopes. O colombiano nascido em 1948 pode ter matado mais de 300 pessoas em 3 países, Colômbia, Equador e Peru. Conhecido como Monstro dos Andes, quando pego em 1980, revelou à polícia o local onde estavam os corpos de 53 meninas equatorianas entre 9 e 12 anos. Expulso de casa pela mãe prostituta e acolhido por um pedófilo na infância, foi provavelmente o serial killer com o maior número de vítimas. E assim chegamos ao final desse vídeo. Comente sua opinião sobre o que você achou do vídeo. E até a próxima!